Como isso se desenhará, eu não sei. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: uma grande parte dos... E desculpe os meus irmãos adventistas por abrir esse jogo aqui, mas é verdade. É doutrina da igreja, entendimento da igreja. Uma grande parte dos adventistas do sétimo dia vai se unir à besta do Apocalipse. A doutrina adventista sobre o sábado, a besta do Apocalipse e a lei dominical, e por que esse tema ganhou urgência no contexto de governos alinhados à religião e legislação, você sabe? Bom, essa doutrina adventista é um entendimento dos adventistas do sétimo dia, não somente eles, houve antes dos adventistas outros grupos americanos também que fizeram isso. Esse entendimento? O entendimento que, e antes de falar do entendimento adventista, é bom ver se ele tem um respaldo bíblico. Claro. Com respeito que há muitos que discordam de mim nesse sentido. No Apocalipse, eu entendo que a besta do Apocalipse, ela vai lidar contra duas coisas. São duas plataformas da política do anticristo do Apocalipse. Isso é claro no texto, a meu ver. Tá. A adoração e a lei de Deus. As pessoas vão adorar a besta como se fosse um falso Jesus. E como é que eu sei disso? Eu vou explicar em 4 minutos, 3 ou 4 minutos. O Apocalipse tem um paradoxo. Quem fez essa pergunta? Você sabe o nome? Ah, passou aqui. Tudo bem. Tá. Desculpa você que fez a pergunta. O Apocalipse tem um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: o Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é o que faz mais referências ao Antigo Testamento. Ah, é? Nenhum livro faz tanta referência ao Antigo Testamento como o Apocalipse. Mas, aí vem o paradoxo, não há no Apocalipse nenhuma citação do Antigo Testamento. Só alusões indiretas. Tem algum motivo? A gente deduz o fato de João estar em Patmos, não tem um livro, não tem uma biblioteca à sua disposição, tem que lembrar de memória. Ah, tá. Você está entendendo? O fato do Apocalipse ser escrito de maneira codificada para confundir aqueles que devem ser confundidos, etc. Então, um trabalho que os exegetas fazem é tentar extrair do Apocalipse onde é que ele está dialogando com o Antigo Testamento. Olha, aqui eu percebo que ele está falando do Êxodo. Aqui eu percebo que ele está falando de Levítico. Aqui ele está citando o Salmo. E aí, quando você pega o capítulo 13... Capítulo 13 é como está na nossa divisão. Mas você não pode ficar preso ao capítulo como foi editado pelo editor moderno. Tem que pegar o contexto. O contexto do capítulo 13 começa, na verdade, no final do capítulo 11, quando fecha com as 7 trombetas, e ele termina no final do capítulo 14. E o que tem ali no capítulo 11 fechando? O que vai abrir? Começa o capítulo assim. Termina assim. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança, me perguntou aqui, é a arca que continha os 10 mandamentos. E essa visão aqui... E mais umas coisas, né? Na arca não só estavam os 10 mandamentos. Ah, não tinha? A vara de Arão que floresceu ficava do lado de fora. Ah, é? O maná ficava do lado de fora. Tá. Dentro da arca, os 10 mandamentos. Tá bom. Os 10 mandamentos. Então, ele viu no céu aberto a Arca da Aliança no céu. Tá certo? E nós temos muita literatura judaica da época, inclusive em Qumran foi encontrado isso, falando de um futuro ataque à lei de Deus. Então havia um consenso entre o judaísmo, inclusive em apocalipses judaicos não canônicos, que fala disso. Então, olha, abriu-se no céu o santuário e foi vista a Arca da Aliança. Já deu uma pista. Aí vai falando da mulher que é perseguida pelo dragão, e ela vai para o deserto, e quando fala dos fiéis da mulher, diz assim, verso 17: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então já estou vendo que o ser que vai surgir depois, que é a besta, vai lutar contra um grupo que é caracterizado por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quais são os mandamentos de Deus? Abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança do seu santuário. Então já afinou, o santuário de Deus são aqueles ali, certo, que estão na Arca da Aliança. Quais são os mandamentos que estão na Arca da Aliança? Vá para Êxodo 20 e você vai descobrir. E o sábado está entre eles, tá certo? Aí essa besta começa a atacar esses mandamentos. Ela manda, por exemplo, ela blasfema contra o céu. Um dos mandamentos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que não são citações diretas, são alusões. Ela manda blasfemar. Lá fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa besta, ela manda matar os que não têm a marca dela. Não matarás. Essa besta, ela fala falsos testemunhos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Então você vê que ela manda fazer uma imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Ela manda adorar a imagem. Você vê que ela está atacando os mandamentos de Deus. Alguém pode perguntar, mas cadê o sábado? Quando você vai para o capítulo 14, fala assim, viu um anjo voando pelo meio do céu, verso 6, tendo o evangelho eterno a pregar a todos que assentam sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão, com exceção da frase fontes das águas, está onde na Bíblia? Exatamente em Êxodo capítulo 20, quando fala do sábado, do Shabat. Entendi. Por que você vai guardar o Shabat? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então o Shabat também está aludido aqui. Porque a maneira do judeu guardar o sábado era reconhecendo que ele tem um Criador. Tá certo? E termina esse aqui repetindo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a partir disso, os adventistas entendem que no final dos tempos haverá um ataque frontal à lei de Deus. A lei são 10 mandamentos, não é só o 4. Aí alguém pode perguntar, mas por que vocês têm essa ênfase tanto no 4, se são 10? É porque no mundo cristão, o único mandamento que não é levado a sério é o sábado. Porque você tem 2 correntes. Letra A, ou aquelas que falam que o sábado foi trocado pelo domingo, ou aquelas que espiritualizam, falam que não guardam dia nenhum porque o descanso está em Jesus. Porque Jesus ensinou uma nova modalidade de guarda da lei. Agora eu guardo o sábado espiritualmente, não é mais um dia, é uma pessoa. Sim. Há muito esse argumento. Mas lembremos que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 14, ele fala, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu lhes digo, ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu e a terra não passaram. Nem tudo se cumpriu. Então, nem um i, nem um tio passou da lei. Como é que o sábado passou? Então não faz sentido para mim falar que o sábado foi abolido por Cristo. E essa questão de espiritualizar a lei também, eu vejo uma complicação étnica aqui, porque os que falam, não, mas eu não preciso guardar um dia porque eu descanso espiritualmente em Jesus. Eu guardo espiritualmente, porque Jesus deu um outro significado para a lei espiritual. Tá, então eu também no adultério não é mais uma coisa física, é espiritual? Espiritualmente eu não adultero. Você entendeu? Espiritualmente... Abre um caminho perigoso. Perigoso. Né? Então o adultério deixou de ser uma coisa física para ser uma coisa apenas espiritual também. Matar e roubar deixou de ser uma coisa física para ser uma coisa só espiritual. Se essas coisas continuam físicas e históricas e proibidas, por que o sábado tem essa dimensão agora espiritual? Mas eu preciso deixar uma nota final aqui muito importante. E isso é doutrina adventista. Tá. No final dos tempos, o mundo não vai ser dividido entre adventistas e não adventistas. O mundo vai ser dividido entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam os mandamentos de Deus. Tá certo? Como isso se desenhará, eu não sei. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte. Uma grande parte e desculpe os meus irmãos adventistas por abrir esse jogo aqui, mas é verdade. É doutrina da igreja, entendimento da igreja. Uma grande parte dos adventistas do 7º dia vai se unir à besta do Apocalipse. Ô, louco. Porque... E uma grande parte também dos batistas, dos presbiterianos, dos católicos, todos. Todos. E os adventistas não são exceção. Porque você tem 2 tipos de ateísmo. Tem o ateu teórico, como o Pirula e o Sérgio Sacani, que falam assim, nós somos ateus, ponto. Todo mundo sabe que eles são ateus. E eu respeito a não crença deles. Mas tem o ateu prático. É aquele que, diferente do Sacani e do Sérgio, eles falam assim, eu creio em Deus, mas eles vivem como se ele não existisse. Entendi. Então tem muito católico que é ateu prático, tem muito presbiteriano que é ateu prático, tem muito adventista do 7º dia que é ateu cristão prático. De IBGE. Cristão de IBGE, ou pior, tem o legalista. Tem aquele adventista que ele acha que é o sábado que vai realmente salvá-lo e não Jesus de Nazaré. Então, o que acontece? Eu só faço uma oração por mim e por você. Quando Apocalipse 13 estiver em voga, não vai ser CNPJ. Hoje eu sou membro, eu sou cristão, ponto. E como cristão, eu estou membro da Igreja Adventista do 7º dia. Ficou claro? Claro.
Eu sou cristão e estou membro da Igreja Adventista, então o meu batismo, minha categoria de membro faz parte de um CNPJ que eu tenho regras a cumprir. Se eu não cumprir essas regras, eu serei excluído da Igreja Adventista. Ficou claro? Então eu sou cristão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas quando a perseguição começar, é bem provável que duas coisas vão acontecer. Letra A, ou o CNPJ vai desaparecer, ou o CNPJ vai se ligar com o anticristo. Mas nessa época não vai ter espaço para ter batista, adventista, católico. Vai ter espaço apenas para aqueles que vão reconhecer no anticristo o inimigo de Cristo e vão ficar fiéis, ainda que custe o que custar, e aqueles que vão ceder ao anticristo e vão receber a sua marca na testa e na mão. E o que eu peço em Cristo Jesus, com muita humildade, que nem eu, nem a minha esposa, nem minha filhinha, recebamos a marca da besta. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu amo Jesus e não quero decepcioná-lo. E porque você sabe das consequências. E eu sei das consequências. E quanto a você, eu faço o mesmo apelo. Sabe? Eu não guardo o sábado porque eu estou convencido. Eu guardo o sábado porque eu amo Jesus. Eu não guardo o sábado para ser salvo. E até que isso aqui aconteça, não dá para a gente saber quem é quem, porque está tudo misturado. Então hoje o povo de Deus, gente, é maior do que a igreja que eu frequento ou que você frequenta. O povo de Deus está espalhado no mundo inteiro, em todos os lugares. Eu hoje creio na doutrina adventista, senão eu seria um hipócrita, correto? Se eu fosse calvinista, eu seria provavelmente presbiteriano. Se eu cresce piamente em tudo de Lutero, eu seria luterano. Se eu discordasse frontalmente de Lutero, Calvino e Zwingli, eu seria provavelmente católico. Então, eu, em termos de crença, eu sou adventista. Em termos de espiritualidade, os meus irmãos, a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista. Tá certo? Então, eu espero que você apenas ouça o que eu falei aqui, entendendo que eu não sou superior a ninguém porque guardo o sábado. De jeito nenhum. Vilela não guarda o sábado. E eu me sinto muito respeitado e amado por ele. E o céu que eu vou, eu acredito que eu vou ver o Vilela lá, vou ver o Saião. O Saião não guarda o sábado. Se o Saião tivesse aqui, ele daria uma outra explicação diferente da minha. Tá certo? Mas, se você não guarda o sábado, que seja com a convicção bíblica. Se você guarda, que seja com a convicção bíblica. E para o Senhor. E quando sair esse decreto da besta, que vai ser frontalmente contra a lei de Deus, aí fique de antena alerta, e se o Espírito Santo deixar, que você se lembre do que esse pobre mortal falou nesse podcast.